Você está dizendo que, aos seus olhos, todos os seres vivos são como porcos, incluindo eu. Depois de receber minha resposta afirmativa, o médico desabotoou o jaleco branco e se aproximou do meu rosto. E agora? Duas cabeças de porco. Eu respondi. Exato, essa doença me fez perder o interesse por mulheres. Mas eu não estou triste. Na verdade, estou um pouco surpreso, porque a profissão que despertei é a de um deus porco. A cada porco que eu mato, eu ganho 0,1 de atributo, e o dano de ataque aumenta em 1 a cada vez, desde que eu acumule esses dois talentos que crescem infinitamente. Sobre Porce, qualquer porco poderoso eu posso resolver com um golpe. Para mim, não importa se é uma besta comum ou um poderoso deus demoníaco. São apenas porcos, certo? Após o despertar, eu desci do altar. O professor imediatamente veio me confortar. Não desanime, embora eu seja apenas um ferreiro de porcos. Mas, de qualquer forma, sou de nível divino. Mas quanto mais ele falava, mais baixo ficava. Afinal, neste mundo dominado por monstros, as profissões de vida não podem ser comparadas às profissões de combate. Se a profissão divina despertada for da classe de combate, provavelmente imediatamente chamaria a atenção das melhores universidades, e de um mestre de porcos divino, destinado a se tornar apenas uma piada nas conversas informais das pessoas. Ai, fazer tanto barulho! E o resultado é apenas um mestre de porcos. É de rir até morrer. Essa profissão lixo. Mesmo que seja divina, de que adianta? As vozes de zombaria e desprezo não paravam, enquanto os outros se divertiam com a desgraça. Shu Lingxuan se aproximou. Não se preocupe, irmão, isso também conta como herança familiar. O tio com certeza ficará feliz. Eu assenti calmamente. Shu Lingxuan e eu somos vizinhos. Nossos pais são ambos da profissão de vida. Sempre tentaram nos unir. Mas eu realmente tenho dificuldade em me convencer a namorar um porco. Em seguida, Shu Lingxuan se virou e caminhou em direção ao altar. Então, uma cena surpreendente apareceu. Uma intensa coluna de luz negra subiu aos céus. O pátio, que antes estava barulhento, instantaneamente ficou em silêncio. Incontáveis pessoas ficaram surpresas e abriram a boca em choque. Este é um emprego de nível lendário. O diretor Zhao Ming imediatamente se levantou. Ele olhou fixamente para a coluna de luz negra e murmurou. Pensou consigo mesmo que não poderia ser uma profissão inútil que voltaria. Ao mesmo tempo, o céu, que antes estava claro, começou a nevar intensamente. Em seguida, um som nítido de espada ecoou pelo céu. E não desapareceu por um bom tempo. Profissão de combate. Espadachim do espírito sanguíneo. Zhao Ming exclamou animadamente. Shu Lingxuan realmente despertou. Profissão de combate de nível lendário. Se você não disser, ele ainda seguirá Yexuan como antes? Isso ainda precisa ser perguntado? Se aquele inútil perder, deveria se afastar proativamente. No meio do barulho, Zhao Ming se aproximou rapidamente para parabenizar, e prometeu que a escola se esforçaria para fornecer recursos. Shu Lingxuan respondeu educadamente e veio até mim, com um olhar que tinha um significado indefinido. Yexuan, tivemos alguns mal-entendidos antes, mas agora não somos mais pessoas do mesmo mundo. Eu assenti calmamente, apenas aos olhos dos outros. Eu só estou fingindo estar calmo, não é? Se você não tiver objeções, vamos decidir assim. Espero que você não venha mais me importunar no futuro. Eu fiquei um pouco sem palavras. Um cabeça de porco estava tagarelando na minha frente. De qualquer forma, parecia um pouco estranho. Neste momento, Liu Jinglong, que despertou uma classe de combate rara, olhou para Shu Lingxuan com um olhar ardente. Precisa que eu te ajude a dar uma lição em Kie? Para que ele perceba a realidade. Vendo que Shu Lingxuan não estava prestando atenção nele, Liu Jinglong, que se deu mal, virou a atenção para mim. Ei, porco-espada marca registrada. Venha aqui. No entanto, eu estava pensando em onde validar minha suposição. Não ouvi suas palavras de jeito nenhum. Ao ver essa cena, Liu Jinglong imediatamente ficou furioso. Ele veio diretamente e bloqueou meu caminho. E eu apenas olhei para ele calmamente. Liu Jinglong, no entanto, sentiu uma terrível frieza. Seu corpo retrocedeu involuntariamente alguns passos. Ele tropeçou e caiu no chão. Depois de se recuperar, ele instantaneamente quebrou a defesa. Você, seu inútil, ainda se atreve a me encarar. Liu Jinglong, tomado pela raiva, lançou um soco em minha direção. Sendo uma profissão rara, o espadachim sem sombra já trouxe um pouco da força da espada nesse soco. Ao ver isso, todos não puderam deixar de respirar fundo. Na visão deles, mesmo que eu não morra, eu certamente seria deixado incapacitado. Mas o que eles não esperavam foi que eu não me esquivei nem evitei. Também lancei um soco em resposta. Sob o bônus das habilidades que são fraquezas dos pés, o dano do oponente foi reduzido pela metade. Em seguida, um som de caça ecoou.
Liu Jinglong gritou de dor e recuou repetidamente. Seu rosto estava cheio de incredulidade. Isso é impossível. Você é claramente apenas um ferreiro de porcos. Normalmente, 10 profissões de vida de mesmo nível não conseguem vencer uma profissão de combate. Em uma noite, eu vou acabar com você. Liu Jinglong estava furioso. Ele convocou diretamente uma espada longa e ilusória. Mas antes que ele pudesse agir, uma intenção de espada extremamente aterrorizante o travou. Deixei-o ir, Shu Lingxuan disse friamente. O rosto de Liu Jinglong estava mudando de expressão. No final, ele ainda guardou a espada e se foi. Esta é a última vez que eu vou te ajudar. Cuide-se no futuro. Nos olhos de Shu Lingxuan havia um pouco de arrogância. No entanto, eu realmente não prestei atenção. Ele simplesmente se virou e foi embora. Ao voltar para casa, eu contei aos meus pais sobre a profissão que despertei. Mas não esperava que eles não apenas não ficassem desapontados, mas, na verdade, ficassem um pouco satisfeitos, e me fizessem ir com meu pai ao matadouro no dia seguinte. No entanto, eu não pensei muito sobre isso. E depois que eu adormeci, um visitante inesperado apareceu em casa. Realmente não esperava. O filho do espírito maligno despertou como um dos sistemas de vida. Não venha mais nos incomodar. Nossa família só quer viver em paz daqui para frente, já que seu filho realmente é apenas um matador de porcos. A organização naturalmente não irá mais te incomodar. A sombra negra deu uma risada estranha e pulou pela janela, desaparecendo na escuridão da noite. O velho Lin suspirou como se estivesse aliviado. Finalmente, isso tudo acabou. Não precisarei mais me preocupar com isso. A coragem, em um instante. 5 dias se passaram. Com o movimento da faca de abate, minhas habilidades de matador de porcos também se tornaram mais refinadas. Depois de abater 250 porcos, o painel de atributos também passou por uma mudança drástica. Após uma breve reflexão, eu decidi sair da cidade uma vez. No matadouro, aumentar a força dos porcos é, sem dúvida, seguro. Mas a eficiência é realmente muito baixa. Porque não só é necessário garantir a integridade dos porcos, mas também é preciso desossar e separar a carne. Mas se estivermos tratando seres selvagens como porcos, basta matar o oponente. Não é necessário se preocupar com o descarte do corpo. Após o registro e a notificação, eu saí da cidade sem problemas. À medida que me aprofundava na selva, quando percebi que ao meu redor estava cada vez mais silencioso, eu soube que estava sendo observado. E, de fato, uma criatura humanoide verde, de repente pulou de um arbusto, levantou um porrete e veio em minha direção com força. Eu não hesitei nem por um momento. Usei imediatamente a habilidade de açougueiro das sombras. Uma aura assassina irrompeu, fazendo com que o Goblin à minha frente entrasse em pânico. Mas eu não me apressei em atacar. Em vez disso, levantei a faca de porco e cortei para trás, com um bônus de 300 de dano extra. Este Goblin que estava prestes a atacar, não teve nenhuma reação. Foi cortado ao meio com um golpe. E abateu um porco especial. Nível aumentado. Aumento de dano extra. Atributo livre aumentado em 0,1. Parece que quanto mais forte o porco abatido, maior é o aumento de nível. Ao mesmo tempo, outro Goblin, ao ver seu companheiro abatido, não hesitou e virou-se para fugir. Mas eu não me apressei em persegui-lo, mas sim o segui de longe. E logo cheguei a uma caverna escura. Olhando para os goblins à minha frente, o canto da minha boca se curvou em um sorriso suave. Com a faca de porco na mão, eu corri direto para cima deles. E então começou um massacre. Algumas horas depois, não havia mais goblins em pé na caverna. E meus atributos e dano extra aumentaram consideravelmente. E eu também adquiri um entendimento mais profundo sobre técnicas de combate. A percepção continuou a se aprofundar na caverna. No caminho, eliminei vários goblins. Em seguida, encontrei uma jovem em um canto da caverna. Eu levantei a mão e a acordei com um tapa. Não me toque, eu não quero. A jovem Goblin gritou instantaneamente. Eu não hesitei. Mais um tapa foi dado. Pare de gritar, não há goblins aqui agora. A jovem finalmente voltou a si. Quando viu que era um humano à sua frente, ela imediatamente me abraçou e começou a chorar descontroladamente. Muito obrigada. Eu quase fui prejudicada por esses goblins. Depois de eliminar os goblins restantes, eu verifiquei o painel de atributos. Esta jornada foi realmente frutífera. Meu nível subiu diretamente do 3º para o 6º. Os atributos totais também aumentaram para 70 pontos. Se isso se espalhar, não sei quantas pessoas ficarão chocadas. A única pena é que a faca de porco está um pouco cega. Quando eu arrumei minhas coisas e me preparei para continuar, percebi que a jovem estava me seguindo de perto. Eu apontei na direção da cidade. Ele está indo para lá. Mas a jovem estava claramente apavorada por aquele grupo de goblins. Impaciente, eu saquei minha faca. A jovem instantaneamente ficou pálida de medo. Não me corte, por favor.
Eu sou a filha de Xia Jiba, da família Xia de Qinshin. Eu franzi a testa. A família Xia é uma grande potência em Qinshin. E Xia Jiba é um poderoso mestre de 9ª geração. Ele está a apenas um passo do nível de mestre. Isso mesmo, desde que você me ajude. Você pode pedir qualquer recompensa que quiser. Um sorriso surgiu no meu rosto. Eu estava preocupado sem saber onde encontrar uma boa faca. A família Xia é rica e poderosa. Com certeza, eles podem encontrar um mestre forjador de alto nível. Senhorita Xia, diga-me, o que você precisa de ajuda? Em seguida, Xianan revelou o propósito de sua viagem. Na verdade, ele queria encontrar uma flor de lua de sangue, para dar à mãe como presente de aniversário. Foi por isso que ele saiu da cidade secretamente com um talismã de proteção, mas não esperava ser emboscado por goblins no caminho. A flor de lua de sangue é um tesouro raro e extraordinário, mas não oferece quase nenhum aumento de poder. Não há nenhum aumento. Sua única função é retardar o envelhecimento da aparência. Mas certamente haverá uma piton de sangue guardandua. Após a negociação ser concluída, nós seguimos em frente de acordo com o mapa preparado por Xianan. Logo encontramos o primeiro assassino. Um lagarto gigante de chifres prateados envolto em armadura pesada. Esse grandalhão é herbívoro. Não é muito agressivo. Não devemos provocá-lo. Vamos contorná-lo diretamente. Antes que Xianan terminasse de falar, eu já estava indo em direção a ele com a faca de porco. Hoje ele se atreve a comer grama. Amanhã ele se atreverá a comer pessoas. Não podemos deixá-lo fazer isso. Xianan apressadamente tentou nos dissuadir. O lagarto gigante de chifres prateados é comparável a um aprendiz de nível 7. Não se metem em encrenca. A grande estrela ainda não caiu. Mas eu já levantei a faca e cortei. Aquele enorme lagarto gigante de chifres prateados, com um som de gongos, caiu no chão. Xianan ficou completamente atordoado. Com um golpe, abateu um lagarto gigante de chifres prateados. Se não tivesse visto com meus próprios olhos, ele não conseguiria acreditar na cena diante de seus olhos. A defesa do lagarto gigante de chifres prateados é digna de nota. O aprendiz é realmente invencível. Foi derrubado tão facilmente. Eu bati no ombro de Xianan, que estava paralisado, indicando para ele me seguir. Mas ele claramente ainda não havia se recuperado do choque. Ele seguiu atrás de mim, atordoado. Tudo o que aconteceu depois no caminho tornou-se ainda mais inacreditável para ele. Não importa que tipo de besta feroz apareça. Basicamente, todas são resolvidas com um golpe. É claramente uma ocultação cheia de perigos. Mas esse cara parece estar passeando tranquilamente. Que tipo de profissão você tem, afinal? Xianan finalmente não conseguiu se conter e fez uma pergunta. É só um porco. Depois de matar uma besta feroz de nível 8 com um golpe, eu respondi honestamente. Não é possível que você, um aprendiz de nível 6, consiga superar um inimigo de 2 níveis acima. Pelo menos é uma profissão de combate de nível épico. Se não acredita, tudo bem. Eu não prestei mais atenção ao diretor, vendo que esse cara não estava prestando atenção em mim novamente. Xianan rangia os dentes, mas não podia fazer nada. Não se deixe enganar pelo fato de ele ser uma profissão de combate épica. O nível também não é baixo, mas aquela é incrível. Ele não tinha nenhuma chance de se esquivar. Não demorou muito para Xianan olhar. Mapa ocular. Estamos nos aproximando rapidamente da localização da cobra gigante de sangue. Ele estava um pouco animado e me puxou para ir em frente. Espere um pouco, tem alguém à frente. Meu olhar se concentrou levemente. Como um mestre dos porcos. Eu sou muito sensível ao cheiro de porcos. Há pelo menos 20 porcos à frente. E um deles me parece extremamente perigoso. No campo, além de ter cuidado com várias feras perigosas, é ainda mais importante ter cuidado com os seres humanos. O coração humano às vezes pode ser muito mais assustador do que as feras. Quem está aí dentro? Saia! Droga, me descobriram. Por mais doce que você seja, eu não vou gostar de você. Shu Lingxuan levantou levemente o queixo. Um olhar arrogante. Mal sabe ele que a imagem dele em meus olhos é completamente diferente do que ele vê. Isso porque eu tenho um transtorno de percepção desde pequeno. Qualquer criatura aos meus olhos é um porco. Quando eu despertei a profissão lixo de porco, e a infância de Shu Lingxuan despertou a lendária profissão de espadachim do Lago de Sangue, ele então me chutou sem piedade. Neste momento, eu estava no campo, lidando com porcos. Justamente encontrei colegas que vieram treinar. Eles pensaram que eu estava lá para importunar Shu Lingxuan. Então começaram a me zombar friamente. Shu Lingxuan franziu levemente a testa. Eu já deixei isso muito claro na noite 7. Agora somos pessoas de 2 mundos. Eu ainda não tive tempo de responder. Liu Jinglong saiu impacientemente. Você ainda tem coragem de aparecer. Eu estava preocupado por não conseguir te encontrar. Dito isso, ele puxou uma longa faca gelada. Uma centelha de interesse passou pelos meus olhos. Olhei para Xianan ao meu lado.
Essa faca deve valer muito, não? Uma arma de prata de baixo nível. Está bom, pode vender por algumas centenas de milhares. Eu acenei com a cabeça, satisfeito. Isso é muito melhor do que a faca de porco que eu tenho. Ao ver essa cena, Liu Jinglong ficou furioso e correu em minha direção. A faca veio em minha direção. Eu rapidamente levantei a faca para bloquear, com o som de metal se chocando. Minha faca de porco foi cortada ao meio. Como eu suspeitava, a lâmina comum é muito fraca em comparação com Lin Bing. Liu Jinglong começou a rir descontroladamente. A frustração de ter sido derrotado por mim. A frustração transbordou. Mas não pensei que eu jogaria fora a faca quebrada que estava na minha mão. Não precisa de faca. Assim que as palavras foram ditas, eu instantaneamente cheguei na frente de Liu Jinglong. Um soco foi desferido. Ele voou como um papagaio sem linha. Voou direto para fora. Essa cena deixou todos paralisados no lugar. O espadachim sem sombra, que era bom em velocidade, não teve nenhuma reação. Foi derrotado tão facilmente. O diretor Zhao Ming olhou surpreso. Você já é um aprendiz de nível 7. Ao ouvir isso, todos ficaram incrédulos. Até mesmo Xu Lingxuan não foi exceção. Mesmo ele. Agora ele só está no nível 6. Parece que você tem estado ocupado a todo momento com o porco, não é? Vendo que todos estavam confusos, Zhao Ming começou a explicar para eles. Diferente das profissões de combate que precisam de treinamento intenso, profissões de vida como o agricultor de porcos, só precisa de um porco para elevar o nível. Mas isso só eleva rapidamente o nível de aprendiz. E os níveis seguintes? Cada vez que você sobe de nível, precisa de uma quantidade de porcos. Será um número astronômico. Não é de se admirar que ele esteja aqui. Na verdade, ele queria mostrar sua irmã Jing, para recuperar Lin Xuan. Ele só está se aproveitando do fato de que está subindo de nível rapidamente. Por isso concordou com Liu Jinglong. Xu Lingxuan também balançou a cabeça, sem saber o que fazer. Não importa o quanto você faça. É apenas para chamar a atenção. Xianan, ao lado, ficou cada vez mais irritada ao ouvir. Ela se colocou em pé, com as mãos na cintura. Você não vai parar? Que está comigo. Encontrar vocês é pura má sorte. O homem que a irmã Lin Xua não quer ainda tem alguém que o considera um tesouro. Ha ha ha. Xianan se aproximou. Sem hesitar, ela deu um tapa. Se você ousar me bater, está procurando a morte. As pessoas do outro lado ficaram instantaneamente furiosas. Eles atacaram. No entanto, Xianan falou com uma expressão calma. Tentem me tocar, só para ver. Acelere para sair do avião. Ao ouvir isso, Ao Ming imediatamente parou algumas pessoas. Após observar cuidadosamente e confirmar que estava correto, ele então se aproximou, sorrindo apologeticamente. Xianan ainda queria que as pessoas do outro lado pedissem desculpas. Mas eu a puxei para longe. Não perca tempo. Vamos, não podemos ficar. Devolva minha faca. Liu Jinglong me olhava com ódio nos olhos. Esta arma espiritual também é muito valiosa para ele. Se você tem coragem, venha e pegue você mesmo. Estou à disposição a qualquer momento. Sem olhar para trás, eu simplesmente fui embora. Alguns minutos depois, Xianan continuou irritada durante o caminho. Você me deixou furiosa. Por que me impediu de explicar? Não há necessidade de explicar. Eles também não acreditariam. Cuidado, já chegamos. Neste momento, o ar estava impregnado com um leve cheiro de sangue. Xianan rapidamente tirou 2 objetos esféricos. Vendo que eu estava um pouco curioso, ele imediatamente pegou a esfera de raio e fogo. Se não estiver preparado, pode ser atingido. Seria gravemente ferido se explodisse. À medida que avançávamos, uma planta estranha apareceu diante de nós, exalando um aroma sedutor. Quando Xianan viu isso, exclamou que não era flor de lua de sangue comum. Esta é a flor gêmea de essência de sangue. A flor de lua de sangue comum só pode retardar a velocidade do envelhecimento. E esta flor, segundo dizem, pode manter a juventude eterna. Por isso, pedi a Xianan para não se mover por enquanto. E eu, cuidadosamente, fui avançando devagar. Ao ver que não havia movimento ao redor, foi então que peguei a faca e arranquei a flor gêmea de essência de sangue. Nesse momento, um cheiro fétido de sangue de repente veio de trás. Eu não me atrevi a olhar para trás. Fui direto para a frente. Em um segundo, uma enorme cabeça de cobra apareceu na posição anterior. O tronco da árvore estava cheio de raiva. Fiquei surpreso. Essa aura provavelmente já era o pico do nível de aprendiz. Sem hesitar, ativei diretamente o espelho do açougueiro sombrio. A poderosa aura de morte fez com que a enorme Piton entrasse em estado de pânico. Eu gritei com raiva. Pedi a Xianan para agir. E eu corri desesperadamente para o lado. Xianan reagiu rapidamente. Sem hesitar, lançou a coluna de fogo relâmpago que tinha em mãos, direto em direção à gigantesca Piton de sangue. No instante seguinte, um forte estrondo de explosão ecoou.
A água e a luz do fogo se entrelaçaram. A energia violenta instantaneamente aniquilou tudo ao redor. A defesa da Piton de sangue é extremamente forte. Mas neste momento, suas escamas começaram a se quebrar. Sangue jorrava por toda parte. Após a energia da explosão se acalmar, eu avancei e dei um golpe para acabar com a Piton caída. A gigantesca Piton morta. Abati uma porca especial. Nível aumentado em 30. Eu não pude deixar de ficar um pouco surpreso. Surpreendentemente, aumentou tanto. Justo quando eu estava arrumando minhas coisas para voltar, Xianan de repente exclamou. Com um rosto cheio de medo, olhou para trás de mim. Eu me virei abruptamente. Apenas vi dois enormes olhos de besta fixamente encarando. Era uma Piton de sangue ainda maior do que a anterior. A aura que emanava dele era claramente do nível de entrada. Ao saber que Xianan não tinha outras esferas de raio e fogo, eu não hesitei em puxá-lo e fugir diretamente. Mas aquela gigantesca Piton de sangue claramente não queria nos deixar ir. A enorme cauda da cobra varreu em nossa direção. Eu levantei os braços para tentar bloquear, mas fui lançado para longe. Se não fosse pela redução de 50% de dano dos inimigos das várias tribos, eu provavelmente estaria gravemente ferido por esse golpe. Parece que não vamos conseguir escapar. Você deve encontrar um lugar para se esconder. Eu saquei a espada do vento limpo. Virei-me e fiquei de pé. Você está louco? Essa Piton de sangue claramente já estava no nível de entrada. O rosto de Xianan estava cheio de surpresa. Durante isso, o aprendiz queria enfrentar a besta feroz do nível de entrada. Eu não respondi mais. Fui direto para cima. Evitei o ataque da cobra que varria em minha direção. Em seguida, cortei com a espada em seu corpo. No entanto, um golpe tão carregado deixou apenas algumas marcas de sangue. Eu puxei o ar friamente. A defesa dessa gigantesca Piton é realmente tão forte. É bom lembrar que a arma em minhas mãos ainda é uma arma espiritual. Se fosse a antiga faca de porco comum, provavelmente não conseguiria romper a defesa. A Piton de sangue, ferida, estava extremamente furiosa, enquanto a enorme cauda da serpente descia pesadamente. Abriu sua enorme boca ensanguentada e veio em minha direção para morder. Não me deu espaço algum para escapar. Eu franzi a testa. A defesa dessa Piton de sangue é muito forte. Em uma luta normal, provavelmente não conseguiria resolver. Agora só posso arriscar tudo para sobreviver? Pensando nisso, eu não hesitei mais. Com um impulso forte das duas pernas, meu corpo foi como um projétil, e fui direto para a enorme boca ensanguentada da Piton. A Piton de sangue se fechou em um movimento fluido. A boca se aproximou, querendo me engolir. Não importa que tipo de presa, ela pode digeri-la com seu ácido estomacal super forte. Então, ela continua a contrair os músculos do pescoço. Mas, nesse momento, uma faca longa e afiada saiu diretamente do corpo da gigantesca cobra de sangue. Com um movimento de lâmina ao vento, a ferida na parte da garganta começou a se expandir lentamente. Eu saí de dentro com um sorriso maligno no rosto, acompanhado de um som abafado. A cabeça da cobra de sangue caiu pesadamente no chão, cortando sua vida. Matei um porco especial, nível aumentado em 60. Xianan ficou atordoado. Um aprendiz de nível 7. Ele realmente conseguiu matar a cobra de sangue de nível de entrada. Se não tivesse visto com meus próprios olhos, ele não teria acreditado. Essa tarefa realmente não é fácil de completar. Já deveria ter dito que teria que enfrentar bestas do nível de entrada. Eu também não viria. Me assustou de morte. Você quase não sobreviveu agora há pouco. Eu dei de ombros. Mas assim que fiz esse movimento, doeu e eu fiz careta. Ao ver isso, Xianan, que estava com os olhos vermelhos, tirou uma garrafa de pílulas e me entregou. Eu também não recusei. Peguei a pílula e a engoli. Por falar nisso, realmente devo agradecer ao Liu Jinglong. Se não fosse por ele ter enviado uma arma espiritual de tão longe, eu realmente não seria páreo para Piton de sangue. Por fim, conseguimos voltar a Qinshen antes do sol se pôr. Assim que entramos pelo portão da cidade, um homem de meia idade, com um rosto cheio de ansiedade, veio ao nosso encontro. Senhorita, para onde você foi? O chefe da família está quase morrendo de preocupação. Desculpe, tio Zhao. Fiz vocês se preocuparem. Xianan abaixou a cabeça, um pouco envergonhada. Ele só agora percebeu quão perigosa era a sua atitude de sair da cidade sozinho. Se não fosse pela sorte de ter sido salvo, deve estar cheio na caverna dos goblins. O mordomo soltou um suspiro de alívio. Então ele percebeu minha presença. Xianan imediatamente explicou a ele essa experiência em detalhes, e também sobre o nosso negócio anterior com Lin Bing. Eu vou me encarregar disso. Senhorita, você pode voltar primeiro. O chefe da família ainda está aqui. Ele está esperando por você. Xianan me lançou um olhar hesitante. Só posso ir para casa com o segurança. Depois que ele saiu, o sorriso no rosto de Zhao Bo desapareceu.
Agradeço muito por ter salvado minha senhorita. Mas por favor, não tenha pensamentos impróprios. Caso contrário, pode não ser bom para ninguém. Zhao Bo é uma pessoa astuta. O olhar de Xianan estava um pouco estranho. Ele deve cortar esse tipo de indício pela raiz. Eu concordei um pouco relutante. Não posso simplesmente dizer que a senhorita dele é uma cabeça de porco. Em seguida, ele tratou dos assuntos de Lin Bin. Vendo que o objetivo foi alcançado, eu também não disse mais nada. Virou-se e saiu diretamente. Ao mesmo tempo, ao lado das duas gigantescas pitonas de sangue que foram abatidas, apareceu de repente uma mulher alta, com orelhas longas e chifres na cabeça. Ela claramente não era humana. Ao ver as flores gêmeas de sangue que haviam sido cuidadosamente cultivadas, desapareceram sem deixar rastro. Seu olhar frio se curvou para os olhos da pítona de sangue. Na mesa, refletia-se claramente uma silhueta. Meu animal de estimação. Roubou meu Lingzi. Você realmente tem uma grande audácia. De repente, uma luz de sangue brilhante e estranha irrompeu dele. Parecia que todos os feras nas proximidades sentiram a raiva daquela mulher. Todas as feras nas proximidades estavam deitadas no chão, tremendo de medo. No dia seguinte, fui ao mercado de Qinshin para vender todos os materiais de feras que obtive ao sair da cidade ontem. Pouco depois, meu saldo aumentou em 38 mil. Como esperado, os animais de estimação trazem dinheiro rápido. Em seguida, trocou a faca Qinfen por uma armadura do mesmo tipo. Quando o ferreiro mestre forjar uma nova lâmina de gajus, esta faca não será mais necessária. Ao voltar para a porta de casa, um barulho de confusão veio do quarto. Assim que entrei, vi Liu Jinglong com um homem de meia idade, de pé na sala, com uma postura ameaçadora. Foi ele quem roubou minha faca Qinfen. Liu Jinglong estava indignado. Este amigo, meu filho é um gajus. Como ele poderia roubar Lin Bin de uma profissão de combate? O homem de meia idade não prestou atenção a eles e foi direto até mim com a faca Qinfen. Tireia, seu filho quer me atacar. Eu apenas peguei uma faca dele. No final das contas, ele ainda saiu ganhando com isso. Além disso, a lâmina já foi vendida. Vocês podem ir ao mercado e pegar. Especialmente no final do ano. A máquina Gaji piscou e as luzes da rua se acenderam. O espírito de Tang Jing explodiu instantaneamente e nos ameaçou a juntar milhões em indenizações em meio mês. Se vocês forem espertos, devem simplesmente pagar essa quantia. Se não forem espertos, ele abriu a mão grande e deu um tapa na mesa ao lado, quebrando-a em pedaços. Então, ele se virou e foi embora. Meu rosto ficou um pouco feio. Não esperava que o pai de Liu Jinglong fosse um transicionador de nível 6. Parece que preciso subir rapidamente para o nível de transição em meio mês. Em seguida, meu pai me perguntou o que realmente aconteceu. Depois de hesitar um pouco, decidi falar a verdade. Mãe e pai, na verdade, eu não sou normal. Você não gosta de mulheres? Minha mãe perguntou cautelosamente, ao me ver acenar com a cabeça. Ela ficou em silêncio por um momento e depois sorriu, dizendo que não havia problema. Mãe é muito compreensiva. Vá em frente e busque sua felicidade. Eu, sem palavras, expliquei que também não gosto de homens. Mas não esperava que os dois dissessem em uníssono que eu sou do mundo dos animes. Eu suspirei, pensando nas palavras. Mas meu pai mudou de expressão. Você não deve imitar o velho Tang ao lado. Humanos e feras não se misturam. Eu decidi me arriscar completamente e expliquei minha condição de uma vez. Minha mãe parecia um pouco incrédula. O mestre do porco despertou. Então veja, qualquer criatura é um porco. Não significa que você pode tratar todas as criaturas como porcos? Ao ouvir isso, meu pai franziu a testa. Isso conta como uma profissão de combate? Ao ver suas expressões preocupadas, eu rapidamente os tranquilizei. Eu com certeza poderei resolver isso. Meu pai apenas acenou com a cabeça distraidamente. E eu, por outro lado, não sabia. Na verdade, esse tipo de coisa de nível elevado. Ele não dava a mínima para isso. Apenas estava preocupado que a organização soubesse e viesse atrás. Depois de um momento, meu pai suspirou profundamente. E então disse que queria me ensinar sua própria técnica de lâmina de porco. No momento em que segurei a faca, seu espírito parecia ter mudado como se fosse outra pessoa. A faca de porco na minha mão parecia ter se tornado uma arma divina. O caminho é simples. O porco também é assim. Transformar o complicado em simples é a única maneira de entender a verdadeira essência. Portanto, este conjunto de técnicas de faca tem apenas 3 movimentos. O primeiro movimento se chama estrela cadente. Um golpe é desferido. Num instante, uma deslumbrante Via Láctea apareceu diante de mim. A luz da faca cortou o vasto céu. A Via Láctea instantaneamente perdeu seu brilho original. Estrelas individuais começaram a se apagar. Onde a luz da faca passava, as estrelas caíram. Nenhuma escapou. O segundo movimento se chama cair na mão.
A faca de porco foi brandida novamente. Incontáveis luas brilharam no céu e na terra. A lua clara se ergueu. No segundo seguinte, a luz da faca brilhou. A lua cheia acima dos 9 céus foi de fato dividida em duas, caindo em direção ao chão. Explodiu em inúmeras luzes prateadas. O terceiro golpe é chamado de hoje. Em seguida, a faca de cortar porco foi levantada novamente. Um golpe foi desferido. A lâmina brilhante disparou em direção ao céu. O sol ardente no horizonte distante. A luz rapidamente se contraiu, até se apagar completamente. Tudo no mundo foi envolto em escuridão naquele momento, como se o fim do mundo tivesse chegado. Eu recuei, apenas para conseguir estabilizar minha posição. Depois de fechar os olhos, os 3 golpes anteriores não paravam de passar pela minha mente. Contanto que eu quisesse, eu poderia compreender seus mistérios a qualquer momento. Mas eu tenho um pressentimento, que talvez eu não consiga nem mesmo o mais simples coração da chuva. Neste momento, eu não consigo usar. Eu olho para o pai do porco que corta todos os dias. Neste momento, sinto como se estivesse olhando para uma montanha alta. Minha habilidade de cortar porco está toda nesses 3 golpes que criei. Minha expressão é um pouco estranha. Essa técnica de faca é realmente usada para cortar porco? Eu sou seu pai. Não posso te enganar? Ele me lançou um olhar irritado. Eu estava um pouco confuso. Que tipo de porco usaria esse tipo de técnica? É o General Tianping? Depois que meu pai saiu, eu também estava com vontade de experimentar. Então peguei a faca do porco para prender. O movimento do meu pai foi um golpe forte. Não se pode dizer que cortou uma galáxia. Não vi nem um pouco de luz estelar. Eu estava um pouco cético. Então fechei os olhos. Comecei a lembrar do movimento da primeira técnica. Então comecei a balançar a faca sem parar. Minha mente estava completamente imersa nisso. No final, eu não conseguia lembrar quantas vezes balancei a faca. Até que o céu começou a clarear. O primeiro raio de sol caiu sobre mim. Nesse momento, eu parecia ter pegado alguma revelação. Um movimento foi feito. De repente, senti que toda a minha força tinha sido drenada. Em um estado de confusão, parecia que vi uma galáxia. Então, tudo ficou escuro à minha frente. Quando eu acordei novamente, já estava deitado na cama do hospital. Neste momento, o médico estava explicando a condição para minha mãe. De acordo com o relatório de exames, ele parecia ter passado a noite toda levantando pesos. E depois correu 100 quilômetros. Você não está brincando, certo? Como isso é possível? Dada a condição mental do seu filho. Eu acho isso muito razoável. O Dr. Lee estava falando com um tom muito sério. Eu sugiro que ele fique internado para tratamento. Nesse momento, eu rapidamente me levantei da cama e pedi para ser liberado. Mas o Dr. Lee me bloqueou. Seu estado mental não é otimista. Precisamos tratar isso rapidamente. Não se preocupe, isso é só por causa de eu estar jogando a Identity 5. Não dei ouvidos ao médico. Eu puxei minha mãe e saí do hospital. Se eu curar minha doença mental, eu não estaria acabado na hora? Nos dias seguintes, eu voltei ao matadouro para continuar a matar porcos. Meu nível subiu com sucesso para aprendiz. Todos os atributos tridimensionais de nível 9 subiram para 50 pontos. O dano adicional alcançou impressionantes 1000. Mas, neste momento, a experiência de um porco comum já se transformou em miseráveis 01. Parece que preciso ir para o campo. Embora o dano adicional possa continuar a aumentar, o dano base do nível de aprendiz é realmente muito baixo. Preciso elevar meu nível o mais rápido possível. Mas, felizmente, a faca personalizada já está pronta. Esta é uma arma espiritual de alta qualidade em ouro. Se eu usar esta faca para lutar contra a faca do vento limpo, é provável que não leve muito tempo. Em poucos golpes, posso cortá-la. Em seguida, fui diretamente em direção ao portão da cidade. Mas, logo após sair da cidade, percebi que estava sendo observado. Mas continuei agindo como se não tivesse notado. Continuei me aprofundando no campo, como esperado. Assim que cheguei a um lugar mais isolado, ouvi um som cortando o ar atrás de mim. Eu me agachei rapidamente. Uma faca longa e fina passou raspando meu couro cabeludo. Conseguiram desviar do meu ataque surpresa. Um jovem de cabelo encaracolado saiu. Ele brincava com uma faca voadora que brilhava friamente. Atrás dele, havia mais 2 pessoas. A aura que emanava dos 3, sem exceção, todos estavam no pico do nível 9 de aprendiz. Você realmente tem uma paciência incrível. Ficamos esperando na porta da cidade por 10 dias até te encontrar. O homem de cabelo curto moveu o pescoço. O que o irmão Liu Xing disse mesmo? Se esse garoto ousar sair da cidade, vamos cortar os tendões e levá-lo de volta. O jovem de cabelo encaracolado tinha um olhar cheio de raiva. Então, o que estamos esperando? Vamos agir. O baixinho gordo veio correndo com um bastão de espinhos. Eu pensei que minha espada de matar dragões viria sangue pela primeira vez.
Seria uma besta feroz. Mas não esperava encontrar vocês. Eu puxei lentamente a espada de matar dragões. Uma aura aterrorizante se espalhou instantaneamente. Os três do outro lado imediatamente mostraram medo. Uma aura tão aterrorizante, juntando-se ao nome imponente da lâmina do dragão. É difícil não pensar muito sobre isso. Por um momento, ninguém se atreveu a avançar. Ao ver que o que eu tinha na mão era uma faca de porco, as pessoas imediatamente começaram a rir descontroladamente. Justo quando eles estavam fazendo várias zombarias, um brilho ofuscante de lâmina apareceu e desapareceu. O riso de um deles parou abruptamente. O jovem de cabelo curto arregalou os olhos. Seu rosto estava cheio de incredulidade. Seu pescoço tinha uma fina linha de sangue. Abateu 2 porquinhos. Nível aumentado em 5. Dano extra contra a raça dos porcos aumentado em 1. Aumentou em 1 ponto de atributo livre. O jovem de cabelo encaracolado e o gordinho congelaram o sorriso no rosto. Eles ficaram paralisados olhando para o corpo do companheiro. É bom saber que o poder do jovem de cabelo curto é quase igual ao deles dois. E eles nem sequer viram como saiu. O jovem de cabelo encaracolado virou-se sem hesitar. Ele viu seu companheiro simplesmente o abandonar e correr. O baixinho e gordo começou a xingar. E eu também cheguei à sua frente. Um golpe cortante desceu. Ele instantaneamente levantou o bastão espinhoso para se defender. Mas diante da espada de matar dragões de qualidade superior, a luz da espada cortou o ar. O bastão espinhoso dividiu seu corpo ao meio. O corte ficou liso como um espelho. O jovem de cabelo encaracolado ficou tão assustado que saiu correndo desesperadamente. Mas ele ainda não tinha corrido muito longe. Uma pesada faca de porco atravessou seu coração e o pregou diretamente na árvore. Eu fui até ele e puxei minha própria faca de porco. Não esperava que Liu Xing ainda tivesse pessoas na porta da cidade. Pelo menos eu tinha uma nova faca. Caso contrário, o porco no pico do nível de aprendiz. Realmente seria um pouco complicado. Em seguida, vem a esperada fase de busca. Não esperava que a primeira coisa valiosa fosse uma pílula de yin de 3º grau, inapropriada. Essa coisa, assim que for engolida por um oposto, pode deixar sua mente em desordem. Mesmo que o nível seja alto, também ficará fraco e à mercê dos outros. Justo quando pensei que a colheita foi medíocre, de repente percebi que a roupa do homem de cabelo curto parecia estranha. Fui até ele e comecei a procurar. E, de fato, encontrei um pergaminho de habilidade escondido na roupa. Isso é uma boa coisa. O chamado pergaminho de habilidade é um registro das experiências de cultivo de habilidades, armazenado, para que as gerações futuras possam aprender. Assim que usado, pode ser dominado imediatamente. Eu não hesitei. Usei imediatamente. Ganhei a habilidade suprema de movimento. Habilidade, Sombra Fantasma, que, ao ser ativada, aumenta minha agilidade em 30. Dura 30 segundos. Embora seja apenas uma habilidade suprema. Mas isso foi de graça. Após o término, eu não saí diretamente, mas subi em uma árvore ao lado e me escondi. O cheiro forte de sangue dos três não demoraria muito para atrair as feras ao redor. Em vez de gastar esforço procurando, é mais eficiente esperar pela sorte. De fato, não demorou muito para que um demônio espinhoso fosse atraído. Este é um grupo de baixo nível entre os demônios. Seu corpo está coberto de espinhos expostos. Quando encontra um perigo mortal, ele dispara todos os espinhos. Este aqui à minha frente também é claramente um aprendiz de nível 9. Ele se aproximou dos 3 corpos e cheirou. Em seguida, observou cautelosamente ao redor. Então abriu sua boca cheia de presas e começou a mastigar com prazer. Sem perceber, uma figura já havia pulado da árvore. O demônio espinhoso se assustou. Os espinhos em seu corpo foram disparados. Eu me virei abruptamente. A pessoa inteira se encolheu em uma bola. Os espinhos caíram nas costas, mas não conseguiram penetrar. A armadura elétrica teve um grande efeito neste momento. Depois de suportar essa onda de ataques, eu simplesmente me virei. Um golpe foi desferido. Instantaneamente, acabou com a vida daquela criatura espinhosa. Abateu um porco especial, esperando aumentar o dano extra. Aumentar um ponto de atributo livre. Depois de lidar com a criatura espinhosa, eu subi na árvore novamente para começar a pescar. E os corpos no chão eram os meus peixes. Criaturas ferozes estavam constantemente em busca do cheiro de sangue. Elas vieram procurar, mas o que os aguardava não era comida, mas sim minha lâmina de porco, com o bônus de dano de 1000 contra a raça dos porcos. Ainda não apareceu nenhuma criatura feroz que conseguisse suportar o segundo golpe. Afinal, aqui não é tão profundo. As criaturas ferozes que apareceram eram no máximo de nível 9. Até agora, não vi nenhuma criatura feroz de nível avançado. E à medida que os corpos se acumulavam cada vez mais, nenhuma besta feroz ousava se aproximar. Neste momento, eu só tinha uma pequena margem para conseguir romper.
Eu ainda precisava derrotar esses porcos de nível superior com grande poder de combate, de acordo com as estimativas. Se eu derrotasse mais uma besta feroz de nível 9, eu conseguiria romper para o nível de entrada. Eu acabei avançando vários quilômetros, mas não encontrei nenhuma besta feroz. Essa situação era claramente anormal. Eu apertei a espada de matar dragões e fiquei alerta. Era muito provável que eu já tivesse invadido o território de uma poderosa besta feroz. Justo nesse momento, o chão sob meus pés de repente começou a tremer violentamente, como se um dragão da terra estivesse se virando. Em seguida, uma perna de porco dourada rompeu o solo. Eu reagi rapidamente e desferi um golpe, mas não consegui cortá-la. Faíscas surgiram na escuridão da noite. No segundo seguinte, 8 olhos escarlates brilharam. O que apareceu à minha frente era uma enorme aranha de 4 a 5 metros de altura. Suas 8 pernas longas brilhavam com um brilho metálico. Eram extremamente afiadas. Uma besta feroz de nível 3. Aranha-lobo de pernas douradas. Minhas pupilas se contraíram abruptamente. Não é de se admirar que eu não tenha encontrado nenhuma besta feroz até agora. A aranha-lobo de pernas douradas é onívora. Outras bestas ferozes também são seus alvos de caça. Se eu tivesse encontrado isso na minha primeira saída da cidade, eu com certeza teria virado e corrido sem hesitar. Mas agora, uma onda de determinação surgiu em meus olhos. Derrotar essa fera me garantiria 100% de chance de avançar para o nível de iluminação. A aranha-lobo de pernas douradas estava claramente extremamente irritada. Suas 4 patas dianteiras eram como lanças, e estavam constantemente se lançando em minha direção. A espada de matar dragões colidiu com a perna de porco, gerando uma série de faíscas. Preciso encontrar uma maneira de desviar do ataque da perna de porco ao corpo. A aranha-lobo de pernas douradas não tem veneno. O ataque depende totalmente dessas 8 longas e afiadas pernas. Em seguida, eu empurrei com força a perna de porco. Corri em direção à aranha-lobo de pernas douradas, e ela claramente percebeu meu plano. A besta do nível de entrada já possui certa inteligência. Ela imediatamente se agachou. Suas 2 pernas dianteiras varreram como foices. Eu saltei para evitar o ataque, mas não percebi que outra perna de porco vinha com força. Meu rosto mudou instantaneamente. Neste momento, eu estava no ar. Não havia lugar para me esconder. Eu só podia colocar a faca de porco na frente e aguentar. Em seguida, meu corpo foi lançado como um projétil. Eu colidi e quebrei várias árvores antes de parar. Se não fosse pelo inimigo natural dos porcos que reduziu 50% do dano, receio que alguns ossos vão se quebrar. Estou sentindo dor e mostrando os dentes. Nível 3. A aranha-lobo de pernas douradas de nível tão alto é tão difícil de lidar. Não consigo imaginar quão difícil será enfrentar uma de nível 6. Vejo que a perna de porco da aranha-lobo de pernas douradas está acordando novamente. Não hesitei em ativar a sombra do submundo. Imediatamente me fundi com esta escuridão. Tornei-me um fantasma na noite. Em seguida, uma aura aterrorizante irrompeu. O açougueiro das sombras de sangue atacou, mesmo estando um nível acima de mim. Mas a aranha-lobo de pernas douradas ainda caiu em um estado de medo por um segundo. E para mim, que ativei a sombra do submundo, um segundo é suficiente. Segurei o pequeno porco de forma invertida. Com um golpe, cortei sua vida. O enorme corpo da aranha-lobo de pernas douradas caiu no chão. As 8 pernas de porco caíram sem força. Abati um porco especial. Nível aumentado 15. Obtive a habilidade divina Lâmina da Morte. Depois de derrotar este javali de pernas douradas, finalmente consegui romper para o nível de entrada. Também desbloqueei com sucesso a segunda habilidade profissional. As propriedades tridimensionais dobraram. E as habilidades profissionais desbloqueadas no nível de entrada também me surpreenderam muito. Ao atacar, posso ignorar 20 de defesa. Isso não é um efeito de quebra de armadura embutido? Além disso, as habilidades profissionais aumentarão com o aumento do nível. Minha habilidade de açougueiro das sombras. O controle do tempo aumentou de 1 segundo para 2 segundos. Isso me faz ansiar. Quando o nível for mais alto, essa habilidade não ignora diretamente a defesa? E se eu lutar novamente contra a aranha de pernas douradas? Sinto que só precisarei de um golpe para resolver. Agora tenho confiança para lidar com o Liu Xing. Um brilho dourado passou pelos meus olhos. E logo surgiu uma aura envolvente, preparando para esperar a recuperação da energia. Então, vou voltar imediatamente para a Cidade Verde e lidar com os 3 subordinados de Liu Xing. Se eu não voltar imediatamente, temo que Liu Xing vá se vingar dos meus pais. Eu cortei uma perna de porco com habilidade e coloquei no fogo para assar. Essa coisa, quando assada, é uma proteína de alta qualidade. Justo quando eu estava concentrado em assar, um jovem disse: "Irmão, está cheirando tão bem. Você pode me dar um pouco?" Uma mulher com chifres longos e orelhas longas sorriu enquanto se agachava.
De repente, uma forte sensação de frio subiu pela minha coluna, e meu coração começou a bater descontroladamente, porque eu não percebi de forma alguma quando essa mulher chegou perto de mim. Isso também significa que ela é extremamente habilidosa em técnicas de ocultação, ou ela é excepcionalmente forte. Claro que sim. Eu vou primeiro colocar um pouco de tempero. Fingir que não percebi nada. Eu tirei do meu bolso a pílula de grau 3, a Xuamindan. Depois de triturá-la em pó, eu a espalhei sobre a perna de porco. Em seguida, passei para ela. A mulher, sorridente, pegou e começou a comer em pequenas mordidas. Logo, durante a conversa, descobri que ela se chamava Maritis. Ah, e aí, irmão? Você já viu por aqui uma flor de cor vermelha sangue? A flor gêmea do soro. Parece que foi arrancada por alguém chamado Sangue. Ele também pegou 2 cobrinhas adoráveis. Se você quer se vingar, eu posso te ajudar a atraí-lo. Eu respondi com firmeza. O canto da boca de Maritis se contraiu levemente. Você me acha um idiota? Quer usar minha mão para lidar com seu inimigo? É melhor você falar a verdade. Meu animal de estimação já notou sua aparência antes de morrer. Caso contrário, como você acha que eu te encontrei? Ah, então você sabe. Mas você deveria ter falado antes. Eu coço a cabeça, um pouco constrangido. No segundo seguinte, eu ataco diretamente. Brandindo a espada, eu corto em direção à cabeça dele. Mas não pensei que passaria direto. Acabei cortando o vazio. Meu rosto mudou de expressão. As demonias são extremamente habilidosas em ilusões. Por isso, eu não olhei nos olhos dele nem por um momento. Mas mesmo assim, acabei caindo na ilusão sem perceber. Vou perguntar uma última vez. Onde está a flor de sangue? A voz fria de Maritis ecoou. Mas eu não vi a sombra dele. Desde que você o traga de volta, eu pouparei sua vida. Sendo uma demonia, a capacidade da flor de sangue de manter a juventude é extremamente importante para ele, porque o nível da raça deles precisa constantemente seduzir outros para se acasalar. E uma demonia velha e desgastada significa que está perto da morte. A flor está na cidade. Se não, me deixe voltar. Quando me encontrar, você pode fazer o que quiser. Parece que você ainda não é honesto. Eu vou fazer você dizer a verdade. Assim que terminei de falar, uma fumaça rosa ao lado veio direto em meu rosto, mesmo já tendo prendido a respiração. Ainda assim, senti uma onda de tontura. Em seguida, tudo ficou escuro. Quando acordei novamente, percebi que já estava amarrado. Maritis estava segurando 2 palitos de ferro finos. Ela me olhava com um sorriso no rosto. Você já ouviu falar de uma tortura chamada tocar violino? É usar 2 palitos de ferro para atravessar seus ovos, e depois puxá-los para frente e para trás. Quanto mais você resistir, mais rápido eu puxarei. Depois de ouvir essa descrição da tortura, o rosto de Yeshua instantaneamente ficou pálido. Neste momento, ele até se lembrou da resposta à pergunta de segurança que configurou quando tinha 8 anos. Ele se lembrou. Ele disse que seu pai se chamava Gao Indjun, e que sua mãe se chamava Zameili, e que sua casa ficava no apartamento 1001 do jardim da rua Flip. O que você quer saber? Eu direi tudo. É mesmo? Então, para onde foi minha flor gêmea de sangue? Maritis segurou o queixo de Yeshuan e perguntou. Foi levado pelo próximo. Agora deve ter sido comido por alguém. Yeshuan disse a verdade. A expressão de Maritis mudou instantaneamente, mesmo sabendo antes que sua flor gêmea de sangue provavelmente não voltaria. Mas neste momento certo, ele ainda estava extremamente irritado. Sendo assim, então eu vou usar a flor que você me deu como oferenda. Maritis segurou um punhal de ferro e atacou diretamente Yeshuan. Yeshuan ficou com a expressão alterada. Ele se esforçou para se soltar, com sua força acima de 100. As correntes em suas mãos foram rompidas instantaneamente. Ele caiu em seguida. O punhal de ferro na mão de Maritis também se cravou na estrutura de madeira. Você conseguiu se soltar dessas correntes. Maritis também estava surpresa. Apenas um estágio inicial. Como pode haver tanta força? Mas mesmo que a força de Yeshuan seja impressionante, ainda assim, não é suficiente diante dele. Maritis estava prestes a continuar atacando, mas de repente sentiu uma onda de calor dentro de si, como se uma estranha força estivesse correndo por seu corpo. Ele sentiu que seu corpo estava um pouco sem força. Não conseguiu evitar de vacilar algumas vezes. Finalmente começou a fazer efeito. Yeshuan soltou um suspiro de alívio. Ele quase achou que a pílula Xuan Yin era falsa. Esse negócio demorou demais para fazer efeito depois de ser triturado. O que você fez comigo? Maritis estava um pouco nervosa. Eu te dei algo bom para comer. Agora você não está se sentindo especialmente quente? Especialmente precisando de um homem forte. Yeshua olhou para Maritis e sorriu de forma amigável. É aquela perna de porco. Você me envenenou. Maritis rapidamente percebeu.
O que está acontecendo? Ele se esforçou para ficar em pé. Mas ele já era um demônio sedutor. A energia negativa dentro dele era muito intensa, com o efeito do pílula de Yin profundo começando a agir. Neste momento, a cena à sua frente começou a ficar um pouco embaçada. Maritis estava encolhida em um canto, com as pernas juntas. Ela claramente estava lutando contra o efeito da droga. Nesse momento, ele com o canto do olho, viu Yeshuan se aproximando rapidamente. Maritis mordeu o lábio inferior. Ele não é mais uma criança. Ele já havia adivinhado o que Yeshuan queria fazer com ele. Nada mais do que fazer mal. Muito bem. Usar esse garoto humano para passar o efeito da droga e depois acabar com ele não é tarde. Maritis decidiu não resistir mais. Suas bochechas estavam rubras. Ela olhou para Yeshuan com um olhar confuso. Venha, eu quero você. Maritis exala um aroma doce. Nesse estado, motoristas experientes sabem que é extremamente perigoso. Juntam dose ao rosto exótico e delicado de Maritis. É difícil imaginar que algum homem consiga resistir. Nesse momento, Maritis certamente despertaria o instinto mais primitivo dentro de si. E Yeshua não é exceção. Seus olhos instantaneamente se tornaram ardentes. Como um tigre faminto, ele se lançou em direção a Maritis. Ele se lançou rapidamente. Maritis até tomou a iniciativa de rasgar suas próprias roupas. Ian estava completamente imerso no mar da luxúria. Mas nesse momento, um brilho próprio fez Maritis voltar à realidade instantaneamente. Porque Xuan, que se lançou, não estava segurando um enroladinho de frango de Pequim, mas sim uma faca brilhante e afiada. A lâmina afiada relampejou e desapareceu. E Yeshua não hesitou e desferiu um golpe. Sob a influência da intenção da lâmina da alma, ele estava confiante de que esse golpe poderia decapitar Maritis. Afinal, o corpo de uma demônio sedutor, embora resistente na cama, mas fora da cama, o corpo de um demônio sedutor é, em comparação a muitos outros demônios, muito mais frágil. Maritis soltou um grito. Usando todas as suas forças, ela se esquivou para o lado. Mas, mesmo assim, a lâmina de porco de Yeshua ainda deixou uma profunda marca de sangue visível até o osso em seu rosto. Eu definitivamente vou te matar. Maritis, com seus olhos verticais, olhou para Yeshua com ódio. A dor intensa em seu rosto e os efeitos da pílula Yin profunda em seu corpo. Ele, constantemente afetado, vendo que esse golpe surpresa não conseguiu matar Maritis. Yeshua também estava um pouco desapontado. Mas ele sabia muito bem que não podia mais se envolver com Maritis. A força dessa mulher era aterrorizante demais. Aproveitando que ela ainda não havia liberado o efeito do pílula Yin, ele precisava fugir rapidamente. Caso contrário, quando Maritis se recuperasse, ele com certeza seria capturado por ela para tocar violino. Yeshuan colocou a mochila nas costas, ativou a sombra do mundo infernal e saiu correndo para fora. O lugar onde ele estava agora era claramente o covil de Maritis. Durante a corrida para fora, Yeshuan se deparou com muitos cadáveres magros. Alguns eram humanos, e havia até um grande grupo de goblins. Sem dúvida, esses cadáveres, com certeza eram os vestígios deixados após Maritis se alimentar. Os sinais deixados. As demonias já se alimentavam de. Yeshuan saiu correndo diretamente. Foi então que ele percebeu. Ele já foi capturado por Maritis em uma montanha. Para onde ele pode correr agora? Yeshuan ficou completamente atordoado. Em todas as direções, há árvores antigas e imensas que parecem não ter fim. Não há nenhum ponto de referência visível. Se ele escolher a direção errada, e for na direção oposta a Kinshin, então ele estará realmente em apuros. Ele, um iniciante de primeiro nível, as consequências de se aprofundar demais na selva, certamente será devorado por uma poderosa besta feroz. Mas se ele continuar aqui, esperando Maritis se recuperar, ele também estará em apuros. Parece que ele só pode usar seu trunfo agora. Yeshua olhou com determinação. Ele lançou a faca para perguntar o caminho. Ele jogou a faca para o alto. Quando a faca caiu no chão, Yeshua correu na direção que a ponta da faca indicava. Ele agora só pode deixar tudo nas mãos da sorte. Yeshua mergulhou na densa floresta. Mas a desgraça nunca vem sozinha. A sorte parece não estar ao lado de Yeshua. Ele acabou de sair e já faz quanto tempo? Uma besta feroz surgiu. Ela soltou um rugido de raiva em sua direção. A criatura tinha quase 5 metros de altura. Sua pelagem parecia chamas ardentes. Seu corpo estava repleto de músculos explosivos. Nível 9 do Reino da Luz. A besta feroz do Pomar de Fogo. O rosto de Yeshua estava extremamente pálido. Encontrar uma besta dessas enquanto tenta escapar, para ele, era como uma sentença de morte. O Pomar de Fogo rugiu. Uma pata desceu em direção a Yeshua. Nesse momento, Yeshua percebeu que algo estava errado. Porque a velocidade daquela criatura do Pomar de Fogo era estranhamente lenta.
Espera, essa criatura está gravemente ferida. Os olhos de Yeshuan se fixaram. Ele rapidamente percebeu. Embora não houvesse ferimentos visíveis na criatura do pomar de fogo, mas há muitos lugares que estão afundados, como se tivesse sofrido um golpe contundente. O pera de fogo em seu estado pleno, com a força atual de Yeshuan, naturalmente, não poderia ser um oponente, mas um que está gravemente ferido e à beira da morte. Sua força está quase inexistente. O pera de fogo, nesse caso, é uma história diferente. Yeshuan tomou uma decisão rápida. Ele ativou a lua sombria para aumentar sua velocidade. Ele desviou diretamente do ataque furioso do pera de fogo. Em seguida, saltou para cima. Ele chegou diante do pera de fogo, o açougueiro da sombra sangrenta. Yeshuan liberou diretamente a habilidade de forma forçada, fazendo com que este lampião de 9 estágios fosse surpreendentemente colocado em um estado de medo por 2 segundos. Com a faca de porco na mão, ele cortou diretamente, sob o efeito da lâmina de alma que quebra armaduras. Este pera de fogo não conseguiu resistir a este golpe de Yeshuan. O ferreiro de porcos, Yeshuan, usou a lâmina de porco para bater um porco especial. Nível aumentado 12. Aumentou o dano extra contra a raça dos porcos. Aumentou um pouco a propriedade livre. Observando o corpo do pera de fogo cair pesadamente no chão, Yeshuan soltou um suspiro de alívio. Ainda bem que essa pera de fogo está gravemente ferida. Caso contrário, ele teria grandes problemas. Você realmente conseguiu derrotar essa pera de fogo. Atrás da floresta, um homem de cerca de 40 anos saiu carregando um grande martelo. Ele tem quase 1 metro de altura. 91, com olhos de tigre, observava Yeshuan com curiosidade. Ele percebeu de imediato que Yeshuan à sua frente estava apenas no primeiro nível de entrada. Mesmo que a pera de fogo já estivesse gravemente ferida, não deveria ser algo que um primeiro nível de entrada pudesse lhe dar. Os olhos de Yeshuan se estreitaram. Ele recuou alguns passos com cautela. Ele não se sentiria seguro apenas por encontrar um humano. Além disso, o nível deste homem à sua frente, com certeza era muito mais alto do que o dele. Yeshuan sentiu dele uma aura extremamente perigosa. O que aconteceu com o tio Qian? Uma jovem com um guqin nas costas saiu lentamente. Ela vestia um vestido branco com curvas elegantes. Seu rosto era realmente um pouco ingênuo. Sensualidade e fofura. Essas duas qualidades completamente diferentes apareceram no mesmo corpo de mulher. Senhorita Jian. A Pérsia de fogo que acabou de escapar de nossas mãos foi eliminada por esse garoto. O potencial se aproximou do corpo da Pérsia de fogo. TSK, que curioso. Um golpe na garganta. Uau, a técnica de espada é precisa. Os olhos bonitos da zumbi se voltaram para Yeshuan, com um toque de curiosidade. Agradeço a este amigo pela ajuda. Não sei como te chamar. Pode me chamar de Yeshuan, não precisa agradecer. Você pode me dizer, em que direção fica Qinshin? Perguntou Yeshuan. Você é de Qinshin? Que tal você vir conosco? Nós estamos voltando para a Cidade Verde. Assim podemos nos ajudar no caminho. Ah, somos do Aliança dos 9 Céus. Jian Xian disse com um sorriso. Aliança dos 9 Céus. Yeshuan ficou um pouco surpreso. 2 alianças de uma vez. Uma delas é a Aliança dos 9 Céus. Esta é a força mais poderosa da Cidade Verde. Não é de forma alguma mais fraca que a família Xia. Sendo assim, então, não posso deixar de aceitar. Yeshuan concordou imediatamente. Seu sorriso era muito amigável. Embora Yeshuan não soubesse a força exata de Maritis, se aquele cara vier atrás dele, mesmo que as pessoas da Aliança dos 9 Céus não consigam resistir, elas devem conseguir lhe dar algum tempo para escapar. Certo, então, quando terminarmos com este pêssego de fogo, nós partiremos de volta. Jian Xian acenou com a cabeça. Ele já tinha a intenção de recrutar Yeshuan. Este jovem ousa entrar sozinho em um lugar como este. Se conseguirmos recrutá-lo para a Aliança dos 9 Céus, com o tempo, ele certamente se tornará um pilar da Aliança dos 9 Céus. O potencial agora estava acompanhado de mais 3 pessoas. Saltou sobre o pelo da pera da chama. Os vários estavam ocupados em meio a uma agitação intensa. Vocês vão descascar? Yeshua observou ao lado por um tempo. Não pôde deixar de perguntar. Foi Jian Xian quem respondeu. A pele da pera da chama é extremamente especial. Desde que seja um pouco refinada, poder se tornar imune a queimaduras de alta temperatura do fogo. Que tal eu fazer isso? Yeshua estava um pouco ansioso. Embora a força do potencial dele seja superior à dele, mas a velocidade de descascar é realmente frustrantemente lenta. Se continuar assim, Maritis deve estar prestes a alcançá-los. Você vai descascar a pera da chama. A pele do pomar deve ser completamente envolvida, ok? O olho zumbi explicou. Não se preocupe, eu vou envolver. Yeshuan foi até lá segurando a faca de porco.
Para ele, esse mestre em abate de porcos de nível divino, fazer a circuncisão em porcos, é tão simples quanto comer e beber. Ele viu Yeshuan saltar e pousar sobre o corpo de Fengu Liyuan. Ele assumiu a posição de Qian Ligon. Em seguida, a lâmina de abate em sua mão começou a dançar. Cada golpe cortava com precisão a pele de Fengu Liyuan e a conexão das fibras musculares. Esse movimento fluido parecia agradavelmente estético, como se estivesse realizando uma exposição de arte. Qian Ligon e Jian Xian, eles, até mesmo, prenderam a respiração instintivamente. Ela temia que sua respiração perturbasse E0. 10 minutos depois, uma pele de animal inteira apareceu nas mãos de Yeshuan. Não havia nenhuma mancha de sangue sobre ela, como se tivesse caído naturalmente. O trabalhador em potencial engasgou com um arrepio. Irmão Yeshuan, sua técnica de despelar é impressionante. Você foi estudar isso especificamente? Descascar a pele do pera de fogo não é difícil, mas descascar tão rápido e ainda manter tão intacto é especialmente difícil. Pelo menos, o trabalhador potencial acha que não consegue. Aprendi um pouco com meu pai. Yeshua entregou a pele do animal ao trabalhador. Quando tiver tempo, peça para seu pai me ensinar também. Essa técnica é realmente impressionante. Qian Ligon deu um tapinha forte no ombro de Yeshuan. Em um curto período de tempo, Yeshuan já o surpreendeu 2 vezes. Tudo bem, tio Qian. Já que conseguimos a pele da pera de fogo, vamos voltar. Jian Xian disse. Qian Ligon sorriu amplamente. Finalmente, os materiais foram coletados. Tudo está pronto. Desta vez, com certeza conseguiremos entrar no Vale do Fogo. Espero que sim. Jian Xian acenou com a cabeça. A aparição da herança do Rei da Lâmina de Fogo no Vale do Fogo com certeza trará muitos poderosos. Entrar não significa que você terá ganhos. Yeshua ouvia calmamente os dois conversando, mas ele não tinha a intenção de interromper. Isso fez com que Jian Xian ficasse um pouco ansiosa. Ele originalmente queria mencionar o Vale do Fogo Ardente, para despertar o interesse de Yeshuan, para convencê-lo a se juntar à Aliança dos 9 Céus. No entanto, Yeshua não teve nenhuma reação. Esse cara não pode ser um cabeça dura, pode? Vendo isso, Jian Xian teve que ser direta. Ela perguntou diretamente a Yeshuan. Você não tem interesse na herança do Rei da Lâmina de Fogo? O olhar de Yeshuan era muito claro. Ele piscou. Quem é o Rei da Lâmina de Fogo? Depois de um momento de silêncio, Jian Xian começou a explicar para Yeshuan. Os níveis dos profissionais são divididos em nível de aprendiz, nível de entrada, nível de mestre, nível de Grandmaster. Cada nível é dividido em 9 subníveis. E ao romper o 9º nível do Grandmaster, você pode se tornar um rei. O Rei da Lâmina de Fogo é um poderoso no reino do Celo. Yeshuan finalmente entendeu. Então era assim que as coisas estavam. Ninguém realmente lhe contou sobre essas coisas. Afinal, em condições normais, um ferreiro de porcos passa a vida inteira com porcos. E pode nem mesmo conseguir um avanço. Você estaria disposto a me levar ao reino da ascensão? Yeshuan perguntou. Claro, desde que você se junte à aliança dos 9 céus. Vendo que Yeshuan estava interessado, a promessa fluiu naturalmente. Ele disse que iria pensar sobre isso.